Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja continuamente com cada um de nós. Vamos dar sequência em nossa série de estudos sobre as emoções, os desafios que temos de lidarmos com as nossas emoções neste tempo. Na segunda-feira, nós falamos sobre um tema muito importante, que foi o desânimo. Ontem, terça, nós falamos também sobre outra emoção forte, importante, que nós precisamos lidar à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Falamos sobre o medo. E hoje nós vamos continuar e o tema é também um tema extremamente relevante, porque hoje nós vamos falar sobre a falta de esperança, a desesperança. O que é a desesperança e como essa falta de esperança afeta a nossa vida, prejudica a nossa vida, traz sobre nós dores, sofrimento, aflição, angústia. A desesperança é uma realidade e ela faz parte da vida de muitas pessoas. Neste momento, por exemplo, em que o mundo está paralisado, impactado e aflito, nervoso, todos estão passando por um turbilhão de emoções, eu creio que a desesperança é um problema e nós precisamos compreender acerca desta emoção, deste sentimento, e precisamos buscar em Deus forças, recursos, direção, orientação para nós vencermos a falta de esperança. A desesperança é a ausência, a falta ou a perca da esperança. Está relacionada a descrença, desespero, desilusão. Quando nós ficamos desesperançados, desesperançosos, bate um vazio muito grande no nosso coração, né? Nós sentimos assim aquele vácuo, como se a gente estivesse murchando, né? Ou como se a gente estivesse num deserto. A gente olha para um lado, para o outro, areia, areia, areia. A gente olha para frente, para trás, areia. A gente olha para cima, para baixo, a gente não vê esperança. Como aquela antiga frase, né? Não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Não vejo nenhuma esperança adiante. Então, é sobre isso que vamos falar em alguns minutos hoje. O Salmo 13 foi escrito para pessoas que estão sofrendo com a falta de esperança. O Salmo 13. E aqui está escrito assim, eu quero ler, se você está com a Bíblia em mãos agora, pode abrir, ou se você está com seu aplicativo aí, no seu smartphone também, Salmo 13. Está escrito, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Este é um homem que está passando por um momento de desesperança. A falta de esperança é um dos piores inimigos que nós temos. E rouba as nossas forças, tira a nossa vontade de viver, tira a nossa vontade de estudar, tira a nossa vontade de trabalhar e também a desesperança tira até mesmo o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos nos relacionando com as outras pessoas, sejam os nossos familiares, sejam os nossos amigos. Muitas pessoas perdem a esperança por vários motivos. Falta de esperança, por exemplo, com os muitos problemas acumulados e não resolvidos no seu casamento ou na sua família. Falta de esperança com relação aos filhos, né? Que a gente tenta criar e educar da melhor maneira possível. Falta de esperança porque ficou desempregado,
vários meses, às vezes anos já se passaram e você não conseguiu um emprego ainda. Eu conversei com um jovem na faixa de 40 anos de idade, casado, um filho, uma filha, e ele estava dizendo: pastor, eu estou há cerca de 2 anos desempregado, procurando emprego e eu já estou ficando desesperado. Isto significa desesperança ou falta de esperança. No Salmo de número 13, nós vamos encontrar o rei Davi assim. O rei Davi está de joelhos, ele está prostrado e ele está com seu rosto no chão, através da oração, buscando reaver a sua esperança. Ele acha que foi abandonado pelo Senhor. Mentira, Deus não tinha abandonado o rei Davi. Era a sua falta de esperança que fazia Davi pensar que Deus tinha abandonado ele. Ele também acha que Deus não se importava mais com ele. Mentira, Deus estava sim se importando com o sofrimento de Davi, como ele se importa com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua luta, com a sua dificuldade. Mentira. Por quê? Porque ele estava desesperançado, desesperançoso, estava sem esperança. Em terceiro lugar, Davi acha que ele tinha que lutar sozinho. Mentira também. Davi, ele tinha a presença de Deus. Nós falamos ontem sobre isso, quando abordamos aqui o tema do medo. Lembra? Então, o rei Davi, no Salmo 27, ele venceu o medo dizendo a si mesmo: Deus está presente, a quem temerei? É o caso, ele estava sem esperança, achando que teria que lutar contra os seus problemas sozinho, mas Deus estava ali, Davi apenas tinha se esquecido por um momento. Uma das principais lições do Salmo 13 é que Deus usa as circunstâncias adversas para fortalecer a nossa própria vida. As tribulações são estratégicas, elas são instrumentos, ferramentas de Deus para fortalecer a nossa vida, para robustecer a nossa experiência com Deus e para nos conduzir com resiliência, para o fortalecimento da nossa vida em todas as áreas. O Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi bom para mim ter sido castigado. Vejam só, o salmista dizendo: foi bom, foi bênção para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse mais sobre os decretos de Deus. Porque Deus é Pai. E a Bíblia diz que Ele corrige porque Ele ama. E quando isso acontece, não é para você perder a esperança, mas é para você aumentar a sua esperança, a sua fé, a sua confiança no Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 11, o apóstolo Paulo, ele traz a sua experiência pessoal para o nosso aprendizado também. E ele diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele está falando sobre o espinho na carne. Mas Deus me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então, Paulo diz o seguinte: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Portanto, nada de perder a esperança, nada de desesperança. Pelo contrário, vamos manter a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, porque Ele está conosco. Deus esteja abençoando você neste dia. Amanhã nós vamos continuar falando sobre esses desafios da vida moderna, esses sentimentos e emoções que estão afetando a nossa vida. Precisamos buscar na palavra de Deus a resposta para nós vencermos e estarmos felizes, contentes na presença do Senhor.